Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 17. Gênesis. Eu queria que ninguém ficasse lá encostado à parede, tá? Por favor, está sobrando lugar hoje aqui. Se tem um dia que tem bastante lugar, hoje, não era para ser assim, mas o pessoal saiu passear, saiu para outra cidade, ver o pai dele, então tem bastante lugar. Gostaria que todos, se possível, sentassem. Gênesis 17, a partir do versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Agora vamos para o capítulo 18, vira uma folha aí, 18, versículo 1. 18, 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta para a tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Pulamos para o versículo 9. Então lhe perguntaram, esses 3 eram anjos, então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está ali na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Amados, por que eu trouxe esse texto? Ontem teve homenagem aqui, né, para os pais, e foi muito bom. Foi muito legal, muito bênção, tudo que foi feito. Os pais aqui foram muito abençoados. Parabéns à equipe que organizou, às irmãs que organizaram, que cuidaram de tudo, né? Teve ali um tempo de louvor, teve uma palavra específica do pastor Silvio, e depois teve uma homenagem das crianças, e foi uma bênção. Foi muito bom estar junto aqui, os homens estarem juntos aqui. Só que alguns não vieram, e eu quero estar falando de pais também. Hoje é o dia dos pais, comemorado. E por que eu escolhi Abraão? Porque Abraão não é um pai. Segundo a promessa, foi mudado o nome dele. O nome dele passou a ser Abraão, pai de uma multidão. É muito mais que um pai. Seria um pai de multidões. Esse é o significado de Abraão. E eu queria estar falando sobre esse pai. Esse pai que no capítulo 17, foi dada uma promessa a ele, né, e modificado o nome dele. E no capítulo 18, foi profetizado que ele teria o seu filho com Sara, o filho da promessa. E após ter recebido a promessa, que Deus estaria com ele, teria uma aliança, e ter sido até o seu nome modificado, e um capítulo depois, ter recebido a notícia que teria um filho, aconteceu o que vai acontecer agora. O Léo vai liberar um vídeo ali. Apaga para mim aqui, amado. Eu queria que você visse esse vídeo, o que aconteceu com esse homem. Ele recebeu a promessa e depois a notícia que ia ter um filho.
Eu acho que tem que apagar um pouco mais a luz. Só um pouquinho, Léo, volta, por favor. Apaga um pouco, não precisa apagar tudo, deixa... Isso, apaga mais um pouco. Deixa só a lateralzinha. Isso, libera lá, Léo. Abraão. Eis-me aqui. Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e o leve até a terra de Moriá, a montanha que eu vou lhe mostrar, e o ofereça em holocausto a mim. Misericórdia. Sacrifício. Isaque! Isaque! Não consegui dormir. O que o preocupa? E se Deus me mandasse fazer uma coisa que eu não conseguisse entender? Quando ele falou com você pela primeira vez na terra dos seus antepassados, você entendeu? Não. Mesmo assim, obedeceu. Sem saber por quê. Qual é a distância até Moriá? 3 dias de viagem. Isto se o nosso senhor conseguir aguentar. Ah, senhor, posso ajudá-lo? Não, não pode. Fique em paz, querida esposa. Vá em paz. Pai,
Por que fazemos sacrifícios? Sacrificamos por obediência. É assim que adoramos. Nunca me esquecerei do dia em que você nasceu, como eu adorei fervorosamente aquele dia. Você foi um milagre. Eu já lhe contei isso? Estávamos atravessando os Carvalhais, no Manre. Era um dia muito quente. Eu estava sentado à entrada da minha tenda. Olhei para o horizonte e vi 3 homens vestidos de branco. Eu corri ao encontro deles e logo notei que não eram homens comuns. Quem eram eles? Eram anjos. Eu os convidei a entrar e lhes preparei uma refeição. Anjos comem? Comem. Comem, sim. Um deles perguntou por sua mãe. Ele disse que ela teria um filho. É claro, nós pensamos que era impossível, já éramos muito velhos. Na verdade, sua mãe até riu. O anjo perguntou por quê. Por que ela ri? Existe alguma coisa impossível para Deus? E no ano seguinte você nasceu. Porque nada é impossível para Deus. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor! Fiquem aqui com o jumento. Meu filho e eu vamos ali adiante. Sacrificar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Senhor. Sim. Pai, Sim, meu filho. a lenha e o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proverá. Pai, está pronto.
Pai. 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 Pai, o que está fazendo? Pai, não! Isaac, você é o sacrifício. Por quê? Pai, por quê? Porque Deus disse que eu deveria sacrificar meu único filho a quem amo, e eu creio que Ele vai ressuscitar você. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele prometeu. Meu Deus! Abraão. Abraão. Eis-me aqui! Não estenda sua mão sobre o seu filho e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho, para mim. Isaac, meu menino, meu filho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, olhe. Amados, houve uma entrega total, né? Algo difícil. Quando eu preparava essa palavra, em alguns momentos eu fiquei lembrando dos meus filhos, né? É muito complicado, né? É muito difícil. E esse era o filho único, né, da promessa de ele com Sara. Era o único filho que ele tinha. E o nível de entrega, né, que teve. Amados, isso aconteceu com Deus Pai de uma forma muito mais ampla. Porque Jesus estava em outro patamar. Ele não estava nessa terra corrompida.
Ele estava num lugar de adoração. Um lugar onde os serafins, querubins, os anjos o adoravam. Doavam louvor a Ele. E Ele veio aqui para um lugar totalmente sujo e caído, né? E na minha concepção, eu estava falando isso para minha esposa, para mim, a maior dor de Jesus não foi as chicotadas, que doeu muito, não foi os pregos, que doeram muito, não foi os socos que Ele ganhou, bofetadas, não foi a humilhação que Ele passou, que foi muito difícil, mas para mim a maior dor, e o que causou aquela água, quando furaram, abriram o lado dele, e saiu sangue e água do seu coração, isso só pode acontecer quando alguém passa uma tremenda angústia, e essa angústia, para mim, e a maior tristeza de Jesus, foi quando Ele teve que tomar sobre a carne dele, o meu e o teu pecado, e quando Ele tomou sobre Ele o pecado nosso, da humanidade, dos que estavam ali, dos que viriam ainda, para que cancelasse a força do pecado, quando Ele tomou o Pai, se obrigou pela santidade, pela sua santidade, a sair, a deixá-lo sozinho. Foi nessa hora que Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Isso, amados, nós não temos noção. Deus não foi criado, Ele sempre existiu, e eles sempre foram um. E de repente o Pai teve que sair, por causa do meu pecado e do teu. Isso não dá para nós entender na nossa mente humana. E quando o Pai teve que sair, Ele disse: Pai, e aquilo foi muito dolorido para Jesus. Ele fez tudo isso por causa de mim e de você. O Pai renunciou. Ele entregou tudo que Ele tinha, o maior tesouro que alguém pode ter. Aqui Abraão entregou seu filho num ato dificílimo, mas Abraão teria que morrer, e Isaac teria que morrer como nós, porque nós pecamos, e a alma que pecasse morreria, fisicamente falando. Aqueles que se entregam a Jesus, né, só dormem, né, mas fisicamente todos vamos morrer, a não ser que Jesus venha antes. Mas Jesus não, Ele não precisava passar o que Ele passou, e Ele escolheu isso. O Pai escolheu entregar tudo o que Ele tinha, para poder te chamar de filho. Um exemplo desse pai, Abraão, né, que hoje, né, é comemorado o Dia dos Pais, por isso estou falando de pai Abraão. Abraão, ele ouvia a Deus, né, no primeiro contexto ali. Eu não vou ler o que nós vimos no vídeo, porque senão vai se prorrogar muito, mas quando Deus falou com ele, desde a primeira vez, ele ouviu o Senhor. Ali você viu no vídeo, Sara disse: da primeira vez que Deus falou contigo, você entendeu? Não. Mas você não obedeceu? Sim. Ele não entendeu quando Deus disse assim: sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Amados, vamos ser sinceros, Deus chega e fala para você: sai daqui do Itajaí, ou de Santa Catarina, ou do Brasil, pega um avião, né, que hoje é diferente, e vai para algum lugar, eu vou te mostrar depois, o que tu vai fazer, para onde tu vai. A maioria de nós, quase todos, não iríamos, porque não seria Deus falando. Deus fala muito claro, Deus fala claro sim, só que Ele prova o nosso coração. E Deus falou para ele sair de todos os parentes, da onde ele estava, ir para qualquer lugar. Qual? Não sei. Ele não sabia. Mostrarei para futuro. Fazer o quê? A primeira coisa que nós íamos perguntar: para quê, Senhor? É missionário? Lá eu vou ser pastor, eu vou ganhar muita gente, ou eu vou ser médico lá, o que é? Eu vou ajudar a pessoa. Nós íamos perguntar primeiro, para onde e o que fazer. Deus não falou nada para ele, ele não entendeu, mas ele obedeceu. A ministração, amados, eu botei o título de entre a fé e a razão. Pode botar isso ali, obrigado, Léo. Entre a fé e a razão.
Amados, tem hora que a emoção não resolve, e tem hora que nem a razão resolve. O homem, quando racionaliza demais, ele não exerce fé. Ali, com Abraão, ele não poderia ser emocional e nem racional. A razão ia dizer, Deus não falou, porque Deus não mata ninguém. Matar o quê? Sacrificar o filho? Peraí, Deus falou que de mim sairia uma multidão, e agora manda matar? Tudo isso menos Deus que falou. Deus não falou. Eu estava com problema, não ouvi direito. Amados, a razão diria que Deus não teria falado com ele. Aí teve a fé. Por isso que ele é chamado pai da fé, porque aqui ele exerceu fé. Então Abraão ouvia a Deus. O homem de Deus ouve a Deus. Um pai que teme ao Senhor ouve a Deus. Bota para nós ali, Léo. Próximo. Abraão ouve a Deus. O homem de Deus ouve a Deus. Um pai que teme ao Senhor ouve a Deus a respeito do seu filho. Amados, o que ele ouviu a respeito do seu filho aqui era uma ordem de sacrifício, era de morte. No entanto, também ele já tinha ouvido a Deus a respeito do seu filho, que Deus faria dele um pai de multidões. E Deus não faria como? Através do seu filho, depois através do seu neto. Então, o pai, agora falando para nós pais, o pai que teme ao Senhor, ele ouve a Deus a respeito dos seus filhos. Tem pai que às vezes quer que o filho seja exatamente o que ele é, ou siga a profissão que exatamente ele fez. Amados, nem sempre o filho quer fazer o que o pai faz. Eu sou pastor, o Daniel ou o André tem que ser pastor. Amados, se for chamado, sim, mas talvez seja levita, meu filho está tocando. Ontem tocou aqui junto na homenagem dos pais. Se for para ser levita, é que ele vai fazer com excelência aquilo que Deus levantou. Então, amados, o pai, você pai, seja sensível a deixar o Espírito Santo, invista no seu filho, sim. Se você não tem um discernimento que exatamente ele quer, aquilo que ele pedir, se está na direção do Senhor, se é algo bom, invista, porque ele vai buscar os dons, ele vai entender o ministério e o que o Senhor tem para a vida dele. Mas não coloque ele numa caixinha de esforço, o seu filho. Não queira ser no seu filho aquilo que você queria ser, ou que você é. Ele é outra pessoa. Então, o pai que teme ao Senhor, ele ouve de Deus a respeito do seu filho. Próximo. O pai que ama seu filho, lhe orienta e o ensina a confiar no Senhor. Amados, com certeza, tá? Quando aconteceu aquela obediência, Isaac viu que o pai, amando ele demais, foi a própria palavra usada por Deus, sacrifica o filho que tu amas. Quando ele viu que o pai, mesmo sendo algo tão ruim, tão difícil, tão duro, por amor a Deus, ele iria obedecer. E o pai, você viu a frase, quando ele deixou os servos, ele disse, nós iremos sacrificar e voltaremos. Ele não falou plural, nós iremos e eu vou voltar. Nós iremos e tornaremos a vós. Sabe o que ele disse? Não sei como, meu filho vai voltar comigo. Seja porque não vai morrer, ou seja porque vai ressuscitar. Eu vou voltar com meu filho, porque Deus falou, Ele prometeu. Deus prometeu, ele creu. Amados, ele ensinou a Isaac como confiar em Deus. Por isso que o pai que ama seu filho, lhe orienta e o ensina a confiar no Senhor. Próximo. O homem que serve a Deus, obedece mesmo sem entender a sua ordem. A nossa alma quer dominar, recuar. Então a razão nos diz, isso é sem lógica, mas a fé nos diz, obedece, que Deus é fiel. Aquilo que eu falei, amados, é difícil obedecer sem lógica, tá? É muito difícil.
Uma vez eu lembro, eu já contei isso, nós fomos visitar uma igreja, a comunidade foi em peso a visitar uma igreja, o pastor Zizo até foi pregar nessa igreja, e ele pregou e fez o apelo, e eu lembro que eu estava acho perto de um mês, com o meu braço esquerdo deslocado, de 15 dias a um mês, eu não conseguia levantar o braço, quando eu levantava o osso, dava um estalo, e eu não conseguia levantar, eu tinha que fazer todo um trabalhado, para conseguir levantar, e doía bastante, e daí eu fui nessa igreja, o pastor Ciso fez o apelo, daí Deus falou para mim assim, eu era novo na fé, um ano e pouquinho, ele disse assim, vai para frente, vai lá para frente, daí eu pensei comigo, pensando, Senhor, e lá para frente foi feito um apelo para algo sério, não para uma coisa tão simples, eu pensei, Deus falou de novo, vai lá para frente, daí como Deus insistiu, eu ainda estava meio desobediente naquela situação, disse, eu vou, né, vem, eu vou, cheguei lá na frente, quando eu parei lá na frente, tinha várias pessoas, umas 20 pessoas, sei lá, Deus falou para mim assim, ora pela pessoa que está no teu lado, Ele não mandou impor as mãos, Ele disse, ora pela pessoa que está no teu lado, daí lá vai o Mori questionador de novo, em pensamento eu disse, Senhor, eu já vim aqui porque eu achei que não precisava vir, depois, quando eu vim para orar, por um motivo que eu achei que não precisava tanto, o Senhor diz que ainda é para mim orar pela pessoa do meu lado, eu nem não participo dessa igreja, daí Deus falou para ela de novo, Deus estava me trabalhando, me ensinando, ora pela pessoa que está no seu lado, eu peguei, orei, Senhor, toca nela, restaura ela, aconteceu, beleza, acabei de orar, eu abri o olho, era uma pessoa da nossa igreja, que estava passando por muita dificuldade mesmo, e eu não sabia quem estava do meu lado, porque eu estava de olho fechado, beleza, orei pela pessoa, Deus queria usar para Ele tocar naquela pessoa, e voltei para o meu banco, quando eu voltei para o meu banco, estava um irmão da nossa igreja no meu lado, e automaticamente, porque Deus queria ministrar, eu esqueci que o meu braço estava machucado, e estiquei o meu braço, quando eu cheguei no banco, eu estiquei meu braço, e abracei o irmão, quando eu abracei o irmão, eu vi que eu não tinha mais dor nenhuma no braço, e não tive mais depois, o braço foi para o lugar, o que Deus me ensinou? Primeiro Ele disse para mim que quando nós abençoamos alguém, a bênção passa primeiro por nós somos o canal, e depois Deus me ensinou, que era para mim aprender a obedecê-lo, mesmo sem entender, amém? Então amados, é difícil, a gente questiona tanto, teve outra situação, quando nós, também uns 20 anos atrás, nós estávamos numa oração na associação, e de repente nós estávamos ali numa rodinha de oração, e Deus mostrou para mim exatamente isso, eu nunca tive muita nessa área de visão, não é a área que normalmente, não é a área que eu tenho dom, que Deus me usa muito, mas eu vi uma cama de casal, com um dos pés dessa cama de casal estava quebrada, então a cama estava assim, meio virada, porque um pé estava quebrado, só isso que eu vi, daí Deus falou para mim assim, de novo, testando a obediência, vai lá na frente e diz o que você viu, daí eu disse, Senhor, o que eu vou dizer que eu vi? Que eu vi uma cama com o pé quebrado, amém, Deus abençoe, eu pensei isso, né, não posso falar, o que eu vou falar, eu vi uma cama com o pé quebrado, Deus abençoe, amém, glória a Deus, estava terminando a oração, daí eu pensei assim, como eu sabia que estava terminando, eu pensei assim, se me der espaço, eu vou falar, já que tem que falar, né, Deus ficou insistindo umas 2 vezes, não, se me der espaço, o bendito irmão que estava coordenando, pede para mim terminar a oração, lá vou eu, dizer que eu vi uma cama com o pé quebrado, Deus nos testa, até aquele momento que Ele me chamou, eu não sabia nada, o que era aquilo, quando eu cheguei na frente, Ele me chamou, cheguei mais perto dele, na roda eu disse assim, irmãos, eu quero dizer que eu vi, né, uma cama com o pé quebrado, daí quando eu falei isso, Deus começou a dizer o que era cada coisa, testando a minha obediência, eu não estava entendendo, daí Deus falou, a cama é onde uma pessoa aqui dentro se vê constantemente, porque teve uma relação sexual ilícita, o pé quebrado simboliza esse pecado que ela não consegue sair, é o pecado, e a cama simboliza que ela não consegue sair disso, e Deus falou assim, essa pessoa já me confessou o pecado, eu já perdoei, mas ela não se perdoa,
Quando eu falei isso, uma pessoa deu um grito bem alto. Eu estava de olho fechado, só escutei o grito. E eu só soube depois o que aconteceu. O pastor, ela chamou, uns minutinhos antes de terminar a oração, o pastor para o outro lado da igreja de madeira, para o outro lado dos bancos, onde nós não estávamos. E quando ela disse assim, eu queria falar algo para o pastor. Quando ela falou isso, eu lá comecei a falar tudo o que ele ia falar. Exatamente aquilo que ela ia falar. Que ela passou por essa situação, e ela se via constantemente em cima dessa cama, porque ela não se perdoava. E o que aconteceu? Daí o pastor entendeu ali o que Deus estava fazendo, ministrou com ela, foi curada, né? Agora, por que eu estou contando isso, amados? Que nem sempre é fácil obedecer sem entender. Mas ainda é o melhor, essa pessoa foi restaurada e curada, e até hoje, ela não está mais aqui, está em outra cidade. Vou dizer para ti, eu não posso nem dizer o que é, porque você não entender quem é, mas Deus está usando muito essa mulher. Deus está usando. Por quê? Um dia ela foi restaurada. Por quê? Porque mesmo retrucando, eu obedeci, deixei Deus falar, retrucando um pouco. Não precisava retrucar. Amados, é difícil. A situação de Abraão é igual. Era difícil dizer que era de Deus, ele lá e sacrificar. Senhor, mas uma ovelha é muito melhor. Senhor, mas um cordeiro é muito melhor. Uma pombinha, sei lá, qualquer animal sem defeito não é muito melhor do que eu matar o meu filho. Não pode, tem coisa errada aí. Amado, se Deus pedisse isso para nós hoje, nós ia repreender o diabo. É verdade ou não é? Vai lá e oferece o teu filho em sacrifício. Nós ia dizer que era o diabo, que era qualquer coisa, a nossa mente, menos uma ordem de Deus. E por que para ele foi diferente? Amados, nós temos hoje o Espírito Santo, ele nem tinha, ele não estava na graça, era na lei. Ele teve que escolher pela força, obedecer. E Deus nem falou para ele assim, pastor Silvio, vai lá, sacrifica o teu filho, que em 2 minutos eu vou ressuscitar ele. Não falou? Falou? Não. Oferece o teu filho em sacrifício. A questão de ressuscitar foi Abraão que creu, pelas promessas que ele tinha recebido. Ele sabia que Deus não mente. Mas Deus não disse isso. Ele teve que ter fé. Amém? Próximo para nós, Léo. Glória a Deus. Somos provados para ver onde está o nosso coração. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Amados, Deus quis provar Estou feliz, sabe por quê? Esse aqui é o meu primeiro slide. Tá bonitinho, né? O Jonathan me deu toda a dica. Não está aí o Jonathan, né? Acho que ele foi para lá com o pai, né? Mas ele me deu toda a dica, disse onde é que tem num site coisas pré-prontas. Como é que é o nome? Preze. Você quer achar, vai lá no Google Preze. Abre o site, ou é um milagre. Glória a Deus. Está até bonitinho. Ainda está simples, mas eu vou melhorar. Também foi assim, em cima da hora. Consegui. O Daniel até me ajudou, foi uma benção, Daniel. Me ajudou a resolver essa questão do Preze ali, né, filho? Vamos lá. Então, amados, Deus quer provar o nosso coração. Abraão amava muito esse menino. Ele até andou dando umas mancadinhas ali, porque ele queria um filho com Sara, mas a coisa não aconteceu, ele acabou ali, cometendo uns errozinhos, acabou nascendo Ismael, porque ele não quis esperar. Mas quando Deus lá, os 2 velhinhos já, não tinha mais como, a mulher, ela já não era mais fértil, já tinha a Bíblia diz que cessado o costume de mulheres, e de repente Deus faz acontecer. Esse menino era muito precioso para ele, e Deus quis ver onde é que estava o coração de Abraão, no Deus que tinha prometido, ou no menino, no filho. Ele amava muito o filho, mas ele mostrou que o amor que ele tinha pelo Deus da promessa era muito maior. Então nós somos provados para ver onde é que está o nosso coração.
Próximo. O homem que ama o Senhor oferece a Ele a melhor oferta, e isso muitas vezes tem um grande preço. Ele escolhe renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amados, Ele deu a melhor oferta que Ele podia dar, né? Deus deu a melhor oferta. Qual o nível de entrega que nós temos? Você pai, você homem, você mulher. Qual o nível de entrega? Deus não está pedindo para você sacrificar o seu filho. Mas qual o teu nível de entrega? Teu filho tem passado por dificuldades? Não está na igreja, não está firme no Senhor, ainda não serve ao Senhor, talvez está com amizades ruins. Qual o nível de entrega? Você tem apresentado ele para o Senhor trabalhar? Entregar, amados, o que é orar e confiar que Deus está cuidando, que Deus está livrando ele, e que Deus está ministrando o coração dele. É difícil? É. Como que alguém pode ver dessa forma, se o filho talvez esteja até na droga? Deus está ministrando, mas como? Meu filho está envolvido com coisa errada. E Deus está ministrando? Sim. Deus está ministrando, se você entregar, orar e entregar na mão do Senhor. Próximo. O homem de Deus clama. O homem que anda com Deus sabe que para ele nada é impossível. É aquilo que eu falei agora, amados. Tem coisa que parece que sai do nosso controle, né? Sabe qual é o problema nisso? Porque nós não exercemos fé e nem confiança, não confiamos no Senhor de verdade. É aquele assim, entrego e pego de volta, entrego e pego de volta, né? Quando a gente entrega, se você dá um presente para alguém, você dá e já pega de volta. Não, você dá e só. Amados, para crer que Deus é o Deus do impossível, tem que haver um nível de confiança. Agora a diferença, ali o pastor Silvio ministrou uma vez sobre isso, é entre andar com Deus ou Deus andar com ele. Quando Deus anda com alguém, a vontade da pessoa está prevalecendo, é Deus que está andando com ele. No entanto, amados, o diferencial que aconteceu com Enoque, e aconteceu com Abraão, e com muitos servos do Senhor, que eles andavam com Deus. A vontade de Deus prevalecia, Deus mostrava para onde tem que andar. O caminho era mostrado por ele, pelo Senhor, e eles somente acompanhavam. Aquele que anda com Deus, crê que Deus é o Deus do impossível. Você é pai? Você é o abençoador do seu lar, amado. E é possível sim a sua família ser restaurada. É possível sim. Próximo. O pai que ama seu filho, em fé profetiza a favor dele, crendo nas promessas do Senhor. Amados, você lembra quando, já falei isso, quando ele deixou os servos, ele disse assim, nós iremos e voltaremos. Abraão estava profetizando em favor do filho dele. Meu filho vai voltar, meu filho vai ressuscitar. Como? Não sei, mas ele vai voltar. Amados, o pai que ama seu filho, ele profetiza em favor do seu filho. Amados, profetize. Eu estava conversando com o pastor Tony essa semana. Não tem havido no jovem, no adolescente, tá? Mais um desejo pelas coisas ministeriais. Olha, faz muito tempo que eu não ouço um jovem, um adolescente dizer assim, eu tenho desejo de ser um pastor. Eu ouvia isso mais. Raramente ouve alguém dizer que almeja algo ministerial, que está sendo trabalhado. Profetize pelo seu filho, profetize a ele, profetize que ele vai ser um homem usado pelo Senhor, seja na área ministerial que for, seja na parte do corpo. Identifique, ajude ele a identificar que membro do corpo de Cristo que ele é,
para que ele funcione e seja uma bênção. Profetize bênçãos para o seu filho. Amém? Profetize aquilo que talvez até você não entenda a totalidade. Abraão não sabia como, mas ele disse: ele vai voltar comigo. Ele vai voltar comigo, eu não vou voltar sozinho. Era algo louco, porque Deus disse que ele ia ser sacrificado. Como que alguém que está morto vai voltar comigo? Não, nós iremos e voltaremos. Ele creu, ele profetizou, ele cria na promessa, nas promessas do Senhor para o seu filho. A promessa era para ele, mas era para o seu filho também. Próximo. O homem que confia no Senhor, crê que o seu Deus é um Deus de provisão, de cuidados, que sua família está segura nele. Lembra o que Abraão falou? O filho dele perguntou: Senhor, mas pai, aqui está a lenha, cadê o cordeiro? O que ele respondeu? Deus proverá. Mas o homem de Deus, um pai que ama a sua família, ama seus filhos, um homem que ama a sua família, ele crê que Deus é um Deus de provisão. Mesmo que passe por situações difíceis, de desemprego, Deus vai cuidar da sua família, porque ele confia, porque ele é um homem que ama o Senhor, e ele sabe que Deus não vai deixar seu filhinho morrer de fome. Ele crê que a sua esposa e seus filhos são cuidados pelo Senhor. Próximo. O pai que confia e obedece a Deus, ministra ao coração dos seus filhos as mesmas atitudes e sentimentos. Aquilo que eu já falei. Mas a nossa obediência como homem, como pai, vai ministrar esse exemplo ao filho. Aquilo que eu ministrei há 1 mês e meio atrás a respeito de Adão. Adão não ministrou quebrantamento, perdão, diante da sua esposa. O que aconteceu? Ela também não se quebrantou. Quando Deus chegou diante dele, ele não ministrou quebrantamento, não deu exemplo. Isso não ministrou a Eva também fez a mesma coisa. Essa atitude não chegou ao coração dos filhos. Houve uma morte entre Abel e Caim. Amados, o pai que obedece a Deus, não o que ele fala, mas a obediência a Deus, pela atitude, pela integridade, pelo exemplo, ministra ao seu filho as mesmas atitudes. Ministra as mesmas atitudes. Aquilo que eu falei um tempo atrás, há uns 8 meses, 10 meses atrás, eu fui no coque, e a moça do caixa, eu tirei uma sacola para botar a minha compra, e quando eu tirei a sacola, tinha uma nota de 50 enroladinha embaixo da sacola. Ela não viu a moça do caixa. Eu peguei a nota e dei para a moça do caixa, só que esqueceram uma nota de 50. Quem procurar você entrega. Eu saí. Para mim foi normal, porque eu sou uma pessoa correta. Aquilo que não é meu é roubo. Foi normal, mas eu observei, eu saí, o meu filho ficou olhando para mim, o Daniel. Ele disse: pai, eu achei muito legal o que você fez. E isso me tocou demais. Meu filho, quando ele vê uma nota de alguém deixado, ele vai devolver para a pessoa. Porque ele foi ministrado com aquilo. Amados, a nossa atitude ministra aos nossos filhos. O mal ou ruim? O mal ou ruim? Que mal, né? O mal ou bom? Aquilo que você faz para o seu filho vai ser o espelho. Seja correto. Faça certo. Como o pastor Tom diz, faça certo que vai dar certo. Próximo, Léo. O pai que zela por seus filhos os apresenta no altar do Senhor como oferta viva. Amados, ali em Romanos 12, 1a, ali ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Amados, zela para o seu filho. Apresenta, nós falhamos, pais, isso.
em apresentar, no sentido de orar, apresentar, de chamar ele para orar junto com ele, de colocar ele no altar do Senhor. Não precisa ser como fez ali Abraão, mas Deus quer que a gente apresente como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Apresente a sua vida e a vida dos seus filhos. Aleluia. Próximo. O homem que cuida de seus filhos e é bom exemplo para eles, terá filhos abençoados e felizes. Olha ali o versículo. Provérbios 27. Vamos abrir aí? Está ali, mas eu queria que você abrisse aí. Vamos lá, por favor. Vamos abrir porque tem várias versões. Eu peguei a versão a nova versão, a linguagem de hoje. Você pode ver na sua versão aí, tá? Provérbios 27. Capítulo 20, versículo 7. Vamos lá então? Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Amados, aqui está um grande segredo. Você quer a felicidade para o seu filho? Você quer que ele seja feliz, bem-sucedido? Seja um pai honesto e direito. Honestidade nos negócios, honestidade nas coisas que fala. Você não tenta dar um jeitinho. Você é um pai direito. Direito que na palavra você cumpre. A palavra diz aquilo. Não é bem assim. Não, você segue pelo direito, pelo correto. Aquilo que é puro, aquilo que Deus ensina. Você quer ver o seu filho feliz? Dê bom exemplo. Seu filho vai se alegrar por saber que o pai dele é um pai íntegro, um pai honesto. Ele não vai ter do que se envergonhar. Você quer felicidade para o seu lar? Seja um sacerdote dentro do seu lar. Cubra a sua esposa, seus filhos. Seja um abençoador. Seja o canal para que Deus, essa felicidade alcance os seus filhos. Amados, desculpa a sinceridade, mas quando eu olhava, quando a gente era líder de jovens, a gente olhava para um jovem com dificuldade, nós já tínhamos uma forma de descobrir por quê. Normalmente, para não dizer quase 100%, não é 100%, mas é próximo, o seu pai tinha dificuldade. Então, o alvo de oração, eles nem era tanto jovem, era o pai ou os pais dele. Amados, é sério. Eu comecei a observar, e era quase 100%, no mínimo 90%. Jovem com dificuldade, era pais com dificuldade. Como eu estou falando de pai, e nós somos o referencial de autoridade, de exemplo, sobre você, pai, você homem, está a restauração do seu lar. Um homem restaurado é uma esposa transformada, são filhos abençoados. O último para nós aí, Léo. Um pai que teme ao Senhor verá se cumprir as promessas de Deus em seus filhos. Um pai que teme ao Senhor verá se cumprir as promessas de Deus em seus filhos. Deus vai cumprir tudo o que Ele tem em você e nos frutos seus, os seus filhos. Se você for um homem que teme ao Senhor. Vamos levantar, queria chamar o Ministério Louvor.